Fala, criminalistas, tudo certo com vocês? Eu me chamo Rafael Lisboa, para quem não me conhece, e eu sou administrador do Instagram, Simplificando Direito Penal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte geral do código, uma parte que eu gosto tanto, que são os institutos da desistência voluntária e também do arrependimento eficaz. Então fica aqui no vídeo de hoje que a gente vai aprender um pouco mais sobre esses dois institutos que caem muito em prova de OAB, em prova de concurso público e também de faculdade. Vamos lá? Galera, é o seguinte, o artigo 15 do Código Penal, ele é fundamental para você aprender a diferença entre esses dois institutos. Lá diz que o agente que voluntariamente ele desiste de prosseguir na execução ou ele impede que o resultado se produza, vai responder só pelos atos até então já praticados. Então vamos lá para os requisitos. Primeiro, antes de diferenciar um ou outro, vamos para os requisitos. São dois requisitos básicos para a aplicação desses institutos. O primeiro deles é a voluntariedade. O que é voluntariedade? No direito penal, algo para ser voluntário é algo livre, isento de coação física, coação moral. Então não pode haver pressão externa, uma arma na cabeça para a pessoa desistir de matar alguém. Tem que ser algo voluntário. Perceba que voluntariedade é diferente de espontaneidade. Eu vou dar um exemplo agora para você. Eu quero matar o meu desafeto. Aí eu dou um soco nele, ele cai no chão, machuca a perna, machuca todo o corpo. E aí quando eu tô com a arma na cabeça, pronto para atirar, eu penso, será que é bom fazer isso? Eu vou ter que responder um processo, eu vou acabar com a família dele, eu vou tirar uma vida, eu vou me sentir assim mal para sempre. Vou embora. Perceba que foi espontâneo. Ocorreu a desistência voluntária, mas foi algo espontâneo. Tá entendendo? Pode ser que haja uma interferência. Pode ser que, em vez de eu ficar pensando, martelando na minha cabeça, será que vale a pena? Ele olhe para mim e peça, por favor, Rafael, não me mate. Eu tenho família, eu sou pai de família, eu gosto muito dos meus filhos, eu não quero morrer, por favor. E aí eu penso assim e faço, tu tem razão, cara, e vou embora. Perceba que foi algo voluntário nesse caso. Ele não me pressionou, ele não me ameaçou, ninguém me coagiu para que eu fizesse isso. Ele suplicou pela vida e eu fiz, realmente você tem razão. Foi algo voluntário. Pode ser voluntário, pode ser espontâneo, mas não necessariamente precisa ser espontâneo. Pode ser voluntário. Então a primeira característica é essa, a voluntariedade. E a segunda é a eficácia. Tanto a desistência quanto o arrependimento, eles precisam ser eficazes. Né? Não adianta eu querer matar alguém, dou um tiro na cabeça, levo para o hospital, mas a pessoa morre em decorrência do tiro. O arrependimento nesse caso foi ineficaz, então eu vou responder pelo homicídio. Mas se ele for eficaz, eu vou responder até pelos atos já praticados, que geralmente, se cair em questão, é sempre lesão corporal, né? Porque a pessoa se machuca, mas não morre. Então vamos lá. Desistência voluntária. O que é desistência voluntária? Desistência voluntária é o agente que, voluntariamente, como o próprio nome diz, ele desiste de prosseguir na execução do crime. No exemplo que eu disse, eu tô com a arma na cabeça, eu penso, não, é melhor não matar, porque eu vou perder vou ficar com maus antecedentes, vou perder minha primariedade. Não mato. Ocorreu a desistência voluntária. Vou responder pelos atos que eu já pratiquei. Então, se eu der um soco na cabeça dele, se eu der um chute, eu vou responder por lesões corporais. Sejam leves, graves, não sei. Vai depender. Mas por homicídio eu não respondo. Tá entendendo? Duas coisas que você precisa saber que são importantes. Na desistência voluntária, o agente ele interrompe o processo de execução do crime. E, via de regra, a desistência voluntária ela é caracterizada por um não fazer, né? Por um não agir. Por exemplo, eu resolvo não matar alguém, eu resolvo não bater em alguém, geralmente uma conduta negativa. Só que isso é via de regra. Tem uma exceção que eu vou trazer, que o professor Kleber Masson explica o seguinte. O professor explica que nos crimes homicídios impróprios, a desistência voluntária ela é caracterizada por um agir, por um fazer. Então, por exemplo, a mãe deixa de dar comida para o seu filho, deixa lá ele morrendo. E aí ela vê aquilo, se arrepende e dá comida para ele, alimenta ele, amamenta ele, enfim. Você perceba que houve desistência voluntária por uma ação, uma conduta positiva, uma conduta comissiva, como se falam. Então, nesse caso, foi desistência voluntária por um agir. Mas, via de regra, é um não fazer, é uma abstenção. Tá? Eu deixo de matar, deixo de jogar alguém pela janela, enfim. Já no arrependimento eficaz, é diferente. Perceba que o arrependimento eficaz também tem um nome chamado recipicência. Tá? Ele vem lá do direito italiano, então recipicência é a mesma coisa que arrependimento eficaz. E nesse caso, o agente voluntariamente impede que o resultado se produza, respondendo só pelos atos já praticados. Então,
Enquanto na desistência voluntária o processo de execução do crime ele é interrompido, né? A execução não chega a ser concluída, no arrependimento eficaz, a execução ela é finalizada. Por exemplo, eu vou e dou um tiro na cabeça do meu desafeto, dou um tiro no peito do meu desafeto, conclui a execução. Só que voluntariamente eu me arrependo eficazmente e levo ele para o hospital. E ele fica com vida, por exemplo. Eu vou responder só pelo que eu já pratiquei. Mas o processo de execução do crime, né, o intercrimes, foi realizado, diferente da desistência voluntária. Isso é uma diferenciação muito importante que você precisa saber. Então perceba que no arrependimento eficaz, a execução do crime ela é concluída. O agente vai adotar medidas para evitar a consumação do crime. Então, por exemplo, meu desafeto está lá na sala, eu quero matá-lo, vou servir um cafezinho para ele e coloco um veneno. E aí ele bebe o veneno, ele bebe o café com veneno. Perceba que a execução do crime foi completa. Só que eu me arrependo, ele se engasga e eu prefiro dar um antídoto para ele. E aí ele toma e se recupera. Aconteceu arrependimento eficaz nesse caso, né? Porque eu voluntariamente me arrependi e impedi que a consumação se produzisse. Observação importantíssima que você precisa saber. Se o agente que desiste voluntariamente ou se arrepende voluntariamente, mas mesmo assim o crime se consuma, ele vai ter uma atenuante genérica. Isso aí é muito importante para você saber. Artigo 65, inciso 3º, a linha B do Código Penal. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Então é importante você saber disso, é uma observação legal. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha com seus amigos. E vamos bater aqui 3.000 inscritos no canal. Tamo junto, um abraço, até a próxima.